Olá! Por meio deste vídeo, iremos apresentar o projeto de pesquisa intitulado A Educação em Sexualidade de Jovens Brasileiros e Brasileiras, Políticas, Projetos e Recomposição de Forças na Gestão de Luiz Inácio Lula da Silva, de 2023 a 2026. A educação em sexualidade no Brasil tem sido marcada por disputas entre diferentes setores sociais ao longo do século XX. A partir da redemocratização nos anos 1980, o tema voltou a ser central nas discussões públicas, principalmente em torno do pluralismo e da democracia. Esse contexto possibilitou a construção de políticas públicas participativas e o fortalecimento de movimentos sociais relacionados ao feminismo, à diversidade sexual e de gênero, e à luta antirracista. No entanto, a partir de 2010, houve uma maior visibilidade de narrativas conservadoras, que geraram um pânico moral em torno da sexualidade juvenil, acusando o Estado de desvirtuar crianças e famílias. Com isso, tivemos como objetivo central da pesquisa acompanhar e analisar os debates, ações, programas e políticas sexuais nacionais, as quais envolvam a sexualidade e a juventude, com foco em projetos e ações desenvolvidos com foco nas gestações na adolescência, legalização do aborto, projetos e ações de prevenção às violências sexuais com crianças e adolescentes e infecções sexualmente transmissíveis, buscando identificar quais valores sociais e discursos perpassam as ações do governo atual que envolvem a trama das sexualidades juvenis na política brasileira. Analisamos de forma sistemática a cartilha Caminhos para a Construção de uma Educação Sexual Transformadora, a nota técnica número 2 de 2024 e o programa Saúde na Escola. A cartilha analisada rompe com as políticas conservadoras do governo anterior, especialmente as pautadas no moralismo religioso e na abstinência sexual. Ela propõe uma abordagem mais ampla para a educação sexual, envolvendo toda a sociedade civil e inserindo a escola como espaço de debate crítico e ético. O documento explora conceitos de moralidade, cultura e liberdade, reconhecendo os jovens como sujeitos com sexualidade e tratando-a como uma parte natural do desenvolvimento, distanciando-se das visões conservadoras do governo de Jair Bolsonaro. Já a nota técnica número 2 de 2024, que tem como assunto a Semana Nacional de Prevenção da Gravidez na Adolescência, explora a gravidez na adolescência em todas as suas nuances, desde os aspectos biológicos até os aspectos sociais, englobando este tema numa discussão ampliada sobre saúde. A nota destaca o importante papel da educação sexual como ação preventiva de casos de gravidez na adolescência, apresentando os fatores de risco sociais e biológicos enfrentados pela população jovem ao gestar. As ações recomendadas pela nota técnica incluem ações de prevenção da violência sexual e suas repercussões sobre a saúde, componentes educativos com enfoque de gênero sobre os direitos sexuais e reprodutivos, a corresponsabilidade masculina nos eventos sexuais e reprodutivos, respeito à diversidade sexual e suas manifestações. Apesar desses avanços, o Brasil ainda lida com a ofensiva do conservadorismo e do fundamentalismo religioso, que sustentam políticas mais conservadoras e atacam direitos sexuais e reprodutivos conquistados. Esses ataques à educação sexual têm sido cada vez mais frequentes, resultando em retrocessos nas iniciativas progressistas do governo Lula. Um exemplo é o projeto de lei 1904/2024, que equipara o aborto após 22 semanas de gestação ao crime de homicídio simples, mesmo em casos de gravidez decorrente de estupro. O deputado federal Nicolas Ferreira, PLMG, o mais votado da história do Brasil, é um dos principais defensores de políticas voltadas para os interesses da família, cis-heteronormativa, com ideais neopentecostais fundamentalistas. Ele tem realizado ataques a grupos marginalizados, à diversidade sexual e à educação sexual. Sua influência é significativa nas discussões sobre educação sexual no Brasil, especialmente após ser eleito presidente da Comissão de Educação da Câmara dos Deputados em 6 de março de 2024. Não é novidade que a educação em sexualidade é uma arma poderosa na identificação de violências sexuais e de gênero. Uma simples pesquisa no buscador Google já nos exemplifica a efetividade de uma educação sexual transformadora. Em reportagem publicada em agosto de 2023 pelo jornal Metrópolis, apresenta-se a notícia de um homem de 56 anos que foi preso após uma menina de 8 anos denunciar abuso depois de ter aula de educação sexual. O abuso vinha ocorrendo desde que a vítima tinha 4 anos de idade. É importante destacar que o abusador era namorado da avó da vítima, expondo outro dado importante. No Brasil, 6 em cada 10 vítimas são vulneráveis com idades entre 0 e 13 anos, que são vítimas de familiares e outros conhecidos. Decorrente deste fator, torna-se imprescindível a participação da escola na discussão, bem como a família, dispositivos governamentais e instituições da sociedade civil. Esse dado expõe a ineficácia da proposta de Nicolas, que se pauta num discurso biologizante, familista e acrítico da educação sexual, despindo-a de todos os determinantes sociais que a fazem tão necessária. Em entrevista à CNN, Nicolas afirma: "Sou contra o professor se colocar na posição de educador sexual, contra o que passar de biologia. A educação sexual se dá em casa com os pais. O tema deve ser tratado na escola porque é um tema de biologia. Inclusive, se as pessoas se ativessem mais às questões biológicas, teriam menos discussões com relação a isso." Como se pode observar, existe um direcionamento para a ideia de que a educação sexual deve acontecer mediante a articulação da sociedade civil e Estado, afirmando buscar a descentralização estatal como responsável pela temática. Além disso, demarcamos que nesse momento o critério foi trazer a saúde para o seio da discussão. Retirar as escolas como principal motivador da educação sexual foi fundamental no atual cenário político, que ainda mantém os parlamentares conservadores e reacionários como maioria no Congresso. Porém, os documentos e materiais governamentais analisados deixam evidente que a educação em sexualidade permanece sendo uma questão de política pública e um campo de disputa ideopolítico, por isso deve-se manter a responsabilidade das escolas, movimentos sociais e outros espaços na discussão.